Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à solenidade de posse de presidente e vice-presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, para a gestão 2019, e também dos seus conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o triênio 2019-2021. O Conselho Federal de Economia, com sede em Brasília, é uma autarquia que representa e organiza a fiscalização profissional de aproximadamente 230 mil economistas brasileiros. Foi criado pela Lei nº 1411/51, que regulamenta a profissão de economista. Ao longo de 68 anos, o COFECOM tem desempenhado suas principais atribuições legais, como assegurar o exercício legal e ético da profissão de economista, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país com justiça social e servir como órgão consultivo do governo em matéria profissional. O COFECOM tem representação em todo o país por meio dos Conselhos Regionais de Economia, que atuam diretamente na fiscalização profissional, garantindo à sociedade que esta importante atividade será exercida apenas por pessoas devidamente habilitadas para tal. Seu plenário é composto por um grupo de 18 conselheiros efetivos e seus suplentes, com representantes das 5 regiões do país, incluindo o presidente, o economista Wellington Leonardo da Silva, e o vice-presidente, o economista Antônio Correia de Lacerda, ambos eleitos pelo plenário entre os membros efetivos para mandato de 1 ano, com possibilidade de renovação. Em suma, o COFECOM é a entidade que representa, regulamenta o exercício profissional e organiza a fiscalização executada pelos CORECONs em relação aos economistas brasileiros. Neste momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o presidente do Conselho Federal de Economia, o economista Wellington Leonardo da Silva, reeleito para a gestão 2019. O vice-presidente do Conselho Federal de Economia, eleito para a gestão de 2019, economista Antônio Correia de Lacerda. O presidente do Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Federal de Economia em 2005, economista Sidney Pascouto da Rocha. O senador Roberto Requião. Convidamos o deputado federal Glauber Braga. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Steiner. Convidamos a vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Garcia Porto. Convidamos a companheira da vereadora Marielle Franco, Mônica Benício. Convidamos o professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, economista Paulo Nogueira Batista Júnior. E a senhora membro da diretoria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marina dos Santos. Formada a mesa de honra,
convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Serão registradas, neste momento, as autoridades que se fazem presente nesta solenidade. Senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e presidente do Conselhão, Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. Senhor José Avelino da Silva Neto, vice-presidente de Aposentadorias e Pensões da ANFIP. Senhor Décio Bruno Lopes, vice-presidente de Assuntos de Seguridade Social da ANFIP. Senhora Sandra Batista, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, neste ato, representando o presidente do CFC, senhor Zulmim Breda. Senhor Kleber Fontineres, do Conselho Federal de Contabilidade. Senhor Andrei Souza, gerente de Relacionamento Governo do Banco do Brasil. Senhor José Nelson Bessa Maia, coordenador de Mercados Internacionais do Ministério da Economia. Senhor Adriano Célio Dias, da Conter, diretor-secretário, representando a presidência da Conter.
Senhor Hélio Blume, secretário-geral de Medicina Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Senhora Mônica Beraldo Fabrício, da Federação Nacional dos Economistas, FENECOM, representando o presidente da FENECOM, Juarez Trevisan. E o deputado federal, economista Mauro Benevido. O assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Paulo Renato. O presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, senhor Luciano Bandeira. O dirigente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Oliveira. Saudamos, em nome da COFECOM, as demais autoridades não nominadas, em especial os presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, conselheiros federais, conselheiros regionais e economistas. Neste momento, convidamos os integrantes da diretoria e os conselheiros efetivos e suplentes para que, diante dos presentes, assumam solenemente o compromisso de desempenharem dignamente suas funções. Todos foram estatutariamente eleitos e agora tomarão posse em seus novos cargos. O livro de assinatura se encontra à frente da mesa diretora. Pede-se, por gentileza, aos empossados que assinem o livro e aguardem o registro fotográfico. Neste momento, o presidente do COFECOM, eleito para a gestão 2019, economista Wellington Leonardo da Silva, assinará o termo de posse. Wellington Leonardo da Silva é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Gama Filho. Foi conselheiro federal do COFECOM de 2009 a 2014 e vice-presidente da autarquia no exercício de 2014. Trabalhou no setor privado de 1977 a 1990, na área de comércio internacional de indústrias do ramo têxtil, maquinaria pesada e química fina. Lecionou nas faculdades Veiga de Almeida e Gama Filho, nesta última até 1992. Foi assessor do Sindicato dos Bancários do Estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Funcionários do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social e chefe de gabinete da ex-deputada federal Ana Júlia Carepa. Atualmente é secretário executivo do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, consultor em planejamento estratégico situacional e diretor do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Convidamos agora para assinar seu termo de posse o vice-presidente do COFECOM, eleito para a gestão 2019, economista Antônio Correia de Lacerda. Antônio Correia de Lacerda é doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor doutor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi presidente do COFECOM em 1999 e do Conselho Regional de Economia de São Paulo de 1995 a 1997. Neste momento, o COFECOM convida para a assinatura do termo de posse os conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o período 2019-2021. Como conselheiro efetivo, Clóvis Benoni Melrer, do Estado do Rio Grande do Sul. Como conselheira efetiva,
Denise Caçama Franco do Amaral, do Estado do Amazonas. Como conselheiro efetivo, Eric Santos Rossoé, do Estado do Maranhão. Novo Jazz, 2018, Casa 1, ya. Tira a borboleta de dentro do meu estômago. Convidamos para a assinatura, como conselheiro efetivo, Lauro Chaves Neto, do Estado do Ceará. Como conselheiro efetivo, Maurílio Procópio Gomes, do Estado da Alagoas. Como conselheiro efetivo, Paulo Dantas da Costa, do Estado da Bahia. Neste momento, como conselheiros suplentes, convidamos para a assinatura do livro Bianca Lopes de Andrade Rodrigues, do Estado de Roraima. Perdão, Estado de Rondônia. Como conselheiro suplente, convidamos Eduardo Reis Araújo, do Estado do Espírito Santo. Como conselheiro suplente, Ney Jorge Correia Cardim, do Estado da Bahia. Como conselheiro suplente, Paulo Roberto de Jesus, de Santa Catarina.
como conselheira suplente, Terezinha de Jesus Ferreira da Silva, do estado do Piauí. O conselheiro federal Henry Wolff, impossibilitado de comparecer a esta solenidade, assinará o termo de posse posteriormente. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a senhora vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Garcia Porto. Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a deferência do presidente, de me permitir fazer essa saudação em primeiro lugar, e agradeço a mesa também por isso, apenas porque eu tenho um compromisso. Daqui a pouco eu vi que alguém do Piauí passou por aqui, não é? Estou indo para Teresina para uma atividade de formação da magistratura do trabalho e tenho que pegar um voo daqui a pouco, mas não poderia deixar de faltar, não poderia deixar de fazer presente a ANAMATRA nesse evento. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, representando 4.000 magistrados do trabalho do Brasil, e considera nesse momento extremamente importante aquilo que o Conselho representa para os economistas, aquilo que o Conselho representa para os profissionais, aquilo que o Conselho pode representar para o exercício profissional digno, de um trabalho digno e de um trabalho relevante dos economistas para o país. Trago, portanto, a minha saudação ao presidente eleito, Wellington Leonardo da Silva, desejando a ele e a toda a diretoria muito sucesso nessa caminhada de um ano e mais que tem pela frente, porque eu vi que os suplentes também estão eleitos para mais do que esse período. O que me parece ser esse desafio? O desafio de pensar que a questão do trabalho, ela, sem dúvida nenhuma, ela transcende os interesses individuais de cada profissional. E será, sem dúvida nenhuma, também papel do Conselho tratar essas demandas individuais e transformá-las em demandas coletivas, não apenas do coletivo dos economistas, mas do coletivo da sociedade, na ideia de uma aliança indissociável entre desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que possa se traduzir em desenvolvimento para todos. Na ideia de um desenvolvimento social e econômico, que possa se traduzir num desenvolvimento para todos, gostaria que o Conselho sempre pudesse contar com a parceria da ANAMATRA, com a possibilidade da ANAMATRA e dos magistrados do trabalho estarem alinhados nessa mesma luta, a de que a profissão, ela deve ser expressão de dignidade. Muito obrigada. Com a palavra, o ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelo BRICS e ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Wellington e o Lacerda pela eleição e desejar os melhores votos. Eu achei que eu poderia contribuir um pouco para essa mesa falando assim, informalmente com vocês, sobre o que eu acho que é o papel do economista, ou alguns aspectos do papel do economista na sociedade. E eu começaria dizendo o seguinte, que é muito importante que nós tenhamos objetividade. Isso pode parecer uma homenagem ao conselheiro Acácio, e vocês lembram que o conselheiro Acácio era aquele personagem do Eça de Queiroz que
homenageava o óbvio, né? Proclamava o óbvio ululante com grande categoria. Uma coisa menos conhecida é que o conselheiro Acácio era economista. Ele era, inclusive, autor de um tratado de economia política segundo os melhores mestres. Então, nós temos aí uma ligação com o óbvio que é importante. O óbvio nem sempre deve ser, às vezes precisa ser homenageado. E eu me pergunto se esse requisito da objetividade é tão óbvio assim. Porque, por exemplo, às vezes ele é confundido com o ser desapaixonado, e não é isso. A paixão é muito importante em tudo, né? Nada de importante se faz sem paixão, disse o Hegel, né? O filósofo alemão Hegel, né? Então não é que você deva evitar a paixão, é que a objetividade não é fácil de se alcançar, porque há algo que atrapalha muito nesse esforço, o economista e outros profissionais, que é o fator ideologia. De novo, todo mundo tem ideologia. O Celso Furtado costumava dizer, né, que ele nunca tinha sido apresentado a um problema econômico que não fosse ao mesmo tempo um problema político. E eu acrescento, então, com uma dimensão ideológica, né? Mas é importante não se deixar capturar pelas distorções que a ideologia gera, né? O viés ideológico, para usar uma expressão que foi colocada em circulação pelo atual presidente brasileiro, né? A Conceição Tavares disse certa vez, com muita razão, que a ideologia é uma plataforma precária. Todo mundo tem, e é importante ter consciência de qual é o seu viés ideológico, mas é importante entender que a ideologia por si mesma não leva à solução dos problemas, né? Vou dar um exemplo. Eu, pessoalmente, sou um nacionalista de 4 costados, por lado de pai, por lado de mãe. Então, para mim, é uma força muito grande, é uma paixão muito grande. Eu tenho que controlá-la, entretanto, porque veja, por exemplo, questões como Embraer ou Petrobras. Eu tenho uma forte desconfiança de que estão sendo muito mal conduzidas, do ponto de vista do interesse nacional. Mas por que eu não opino sobre isso? Porque eu não tenho conhecimento suficiente dos detalhes do setor, do mercado, no caso da Embraer, no caso da Petrobras, para dar uma opinião abalizada. E o nosso papel como economistas não é ficar dando palpites, sendo jornalistas, né? ou tendo uma atuação meramente política. O nosso papel é contribuir para o conhecimento. É claro que a gente às vezes não tem a tentação de dar palpite e dá, né? e erra, mas não é assim que a gente contribui, né? Deixa eu só abrir um pequeno parênteses rápido sobre nacionalismo. Eu, naturalmente, me sinto bastante incomodado com a onda nacionalista que existe hoje no mundo. Hoje, de uns anos para cá, nos Estados Unidos, na Europa e agora mais recentemente no Brasil, porque é um nacionalismo estranho, né? Misturado com muitas coisas repulsivas, né? Estou me referindo ao nacionalismo populista de direita que tomou conta de grande parte das sociedades desenvolvidas, que agora aterrissou aqui no Brasil, sendo que no Brasil esse nacionalismo é muito esquisito. Esse que está aqui predominando no momento politicamente, que é um nacionalismo entreguista, é um oxímoro verbal, né? Então é uma coisa bem esquisita, um nacionalismo vira-lata. Então, para mim, é muito incômodo ver esse... Porque não tenho dúvida que eu ouço, por exemplo, os discursos do Trump e encontro semelhanças com o meu pensamento, né? Mas é uma caricatura, né? Uma caricatura problemática. E, no nosso caso, com requintes de coisas estranhas, né? Mas, enfim, fecho o parênteses para concluir. O nosso papel como economistas é fazer certas diferenciações, né? Então, por exemplo, na campanha do ano passado, eu ouvia muitas pessoas dizerem, inclusive o Ciro, por exemplo, está aqui o Mauro Benevides, que eu não conheço, né? O Ciro fez uma excelente campanha do ponto de vista econômico e de um ponto de vista em geral, mas volta e meia o Ciro dizia, o Brasil quebrou, o Brasil está quebrado, não é?
Acho que o PT também caiu com menos ênfase nesse negócio. Está errado. É um erro importante. Qual é o papel do economista? Dizer, o Brasil não quebrou. Como é que pode ser considerado quebrado um país com 380 bilhões de dólares de reservas, com indicadores sólidos no setor externo, com déficit em conta corrente pequeno, coberto várias vezes por fluxos de investimentos diretos, entende? Mesmo a afirmação muito frequente que o setor público brasileiro quebrou é imprecisa, é exagerada, é verdadeira para alguns estados da federação, mas não acredito que seja verdadeira para a União ainda, né? Mas, enfim, o nosso papel é esse, é um papel de, eu acho, de esclarecer, de analisar com substância os assuntos, né? Sem também, é evidente, com honestidade, sem querer aparentar uma neutralidade que ninguém tem, né? E até declarando qual é o viés ideológico que a gente tem para que as pessoas possam dar o desconto devido. Então, mais uma vez, parabenizo o Wellington e o Lacerda e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Com a palavra, o senhor senador Roberto Requião. Prazer enorme estar aqui no último dia do meu mandato como senador do Paraná, conversando com vocês. A nova direção nacional dos economistas e com um público extraordinariamente qualificado. O meu amigo Paulo Nogueira foi na linha moderna do nosso presidente Bolsonaro. Fez uma intervenção curta. Eu vou compensar o Paulo. Eu vou falar um pouco mais. Eu redigi um texto para esta ocasião. Eu vou passar, então, ao texto que pretendi e vou apresentar a vocês. Vivemos tempos de instabilidade e de extrema complexidade. É um tempo de declínio de propostas políticas abrangentes, tendo em vista o reflexo no plano ideológico das contradições da ideologia com o mundo real. Mas é também um tempo de renascimento e recuperação das ideias originais do Estado moderno, sobre as quais somos desafiados a construir um novo momento da modernidade. Quero falar sobre isso para vocês, basicamente uma plateia de economistas, reconhecendo na dinâmica econômica, como fez Marx, o eixo do desenvolvimento das sociedades capitalistas e do imperativo de sua evolução. Por que disse que as propostas abrangentes estão em declínio? Basicamente porque a esquerda ou a direita, elas geralmente perderam o contato com o povo, ou nunca tiveram, como é o caso da direita, e se tornaram um catecismo vago e um exercício intelectual apenas de análises teóricas voltadas para si mesmo. Enquanto ideologia, não há mais uma esquerda, no Brasil pelo menos. Há diferentes correntes políticas e sociais comprometidas com alguma forma de justiça social, cada uma delas focada num tópico específico de interpretação dos mestres ou, nos casos mais ingênuos, fantasiando a realidade. Enquanto ideologia, não há uma direita organizada. Há demandas e imposições específicas de diferentes frações das classes dominantes, cada uma voltada para seu próprio interesse, indiferentes ao sentido unificador de nação e, mais recentemente, agarradas a um guarda-chuva intelectual da globalização indiferenciada que esmaga os interesses concretos da população. As contradições ideológicas que se refletem na vida real repercutem na própria semântica. A direita, em outro tempo, era conservadora. Isto é, conservadora de seus privilégios. Hoje tornou-se reformista, ou seja, negadora dos direitos sociais conquistados historicamente pelos trabalhadores.
Já a esquerda, tradicionalmente, era reformista, reformadora de estruturas injustas da sociedade, em busca de afirmação de direitos. Tornou-se agora conservadora, isto é, conservadora dos direitos tradicionalmente conquistados ao longo de um século e hoje furiosamente agredidos pela direita. Não estou falando apenas abstratamente, estou falando também do Brasil recente. O que levou o país a tirar da garrafa o gênio do impeachment, senão um distanciamento em relação ao povo dos que se opunham a ele? Claro, a decisão foi do Congresso. Entretanto, o Congresso suportaria a pressão de milhões de pessoas nas ruas das principais cidades do país? Perdemos, as esquerdas e os progressistas, unidos, todas as votações dos projetos da infame Ponte para o Futuro do governo Temer. Acaso teria acontecido isso se tivéssemos arrastado às ruas milhões de pessoas do povo contra aqueles projetos anti-povo e anti-nação? A direita tradicional não precisa de povo. Mexe os cordões dos bastidores e manipula a mídia. Quem precisa do povo são os que lutam pela justiça social. Esquerdistas e progressistas, que só conquistam direitos na base da pressão social. Entretanto, lamentavelmente, cortamos a conexão com o povo e a cidadania na suposição de que basta estarmos certos e termos boas intenções para o povo acompanhar e lutar efetivamente conosco. Não, nós temos que provar ao povo, de alguma forma, que as propostas que defendemos em seu nome correspondem às suas expectativas concretas, refletindo ideias capazes de se efetivar na vida e não apenas no romantismo ideológico. É fato que nas eleições do período pós-redemocratizações, houve mais do que simples demagogia para vitórias eleitorais presidenciais. A demagogia não basta. O que a torna suficiente é condição objetiva da maioria da sociedade. Collor se aproveitou do governo Sarney, uma inflação galopante que triturava a renda dos menos afortunados, a qual ele soube capitalizar na campanha. Fernando Henrique capitalizou na campanha o sucesso inicial do Plano Real. Lula se beneficiou de uma crise financeira inflacionária do governo Fernando Henrique. Ambos se reelegeram em razão de algum bom desempenho à vista do conjunto da população. Nada, porém, é mais pedagógico do que estou dizendo do que a vitória do Bolsonaro. Não tinha programa eleitoral, plano de governo, estratégia consistente, equipe coerente, ideologia unificadora. Ganhou. O que vemos hoje é a consequência absolutamente previsível de um fenômeno demagógico assentado nas piores condições sociais que temos tido há décadas. As eleições se deram numa condição do país em que praticamente um terço da população ativa estava e está ou desempregada ou subempregada. Outro tanto são os trabalhadores precários da reforma do Temer. A queda acumulada do PIB no período do Temer chegou a 8% e teve efeitos perversos nas receitas dos estados, degradando os serviços públicos por toda a federação. Curiosamente, o debate eleitoral ignorou o pai do desastre brasileiro, o governo do Temer. E Bolsonaro, concentrando-se em aspectos tópicos da situação, como a corrupção e a moral, conseguiu uma vitória significativa. Com um discurso político e econômico sem qualquer coerência, ganhou por ter captado o sentimento da opinião pública que pode ser traduzido na forma de um desabafo. Se tudo o que está aí é democracia, gerando desemprego, corrupção
e o rótulo midiático é o petismo, apontado como a matriz de todos os males, por que não experimentar algo novo, mesmo que o chamem de fascista? Vou poupá-los de uma análise sobre o que acho do governo Bolsonaro. Esperarei para que haja governo. Até o momento, além das pataquadas, o que se desenha é uma articulação de interesses das classes dominantes para continuar e aperfeiçoar a obra de Temer na entrega do pré-sal, na liquidação de estatais, na privatização da previdência pública, no esmagamento dos salários. Uma análise superficial mostra que a esmagadora maioria das medidas anunciadas é de caráter contracionista, o que nos remete a mais um ciclo de contração do PIB e do emprego, a iniciar-se já a partir deste ano. Diante deste quadro sombrio, temos que ter frieza para articular uma alternativa. Não uma alternativa a este governo, condenado à degradação precoce, mas uma alternativa ao condomínio de poder que esmaga a sociedade brasileira sob o tacão da banca, da mídia manipuladora e do grande capital, que está voltando aos tempos da escravização do trabalho, em nome da chamada globalização. Essa alternativa não pode se limitar ao plano ideológico. Deve se estender às ideias constituintes da democracia moderna e que, ao longo do tempo e sob pressão social, criaram condições objetivas para a melhora de vida das massas, mesmo sob o capitalismo. Nossa primeira proposta, creio eu, é a radicalização da democracia. Não como abstração, mas como instrumento de defesa e de ampliação dos direitos sociais, notadamente no momento atual, os direitos previdenciários. A previdência social, como sabem os economistas, é uma obra original de Bismarck, no século XIX, no século XVII, no começo do século XIX, no começo da unificação da Alemanha com a Prússia. Um dos maiores estrategistas da história moderna, ele percebeu que a onda socialista na Europa acabaria por criar instabilidade política na Prússia, caso os trabalhadores não fossem providos de um mínimo de segurança social. Precursor do movimento fabiano inglês, da social-democracia do norte da Europa e do plano Beveridge, este muito mais amplo, a reforma social prussiana, de alguma forma, começou a responder a uma questão fundamental para as democracias capitalistas. Se o fundamento da democracia é a propriedade privada, isto é afirmado, inclusive, nos princípios da própria Revolução Francesa e na Constituição dos Estados Unidos. O que fazer com os que não têm propriedade, quando adoecem ou não podem trabalhar? É uma questão colocada na economia da época por Johann Fisch. Anarquistas, socialistas utópicos, como os chamava Marx, socialistas marxistas, fabianos, cada um ao seu modo, tentaram resolver essa contradição, ora pregando a destruição da propriedade privada, os anarquistas, ora pregando uma evolução humanizadora do capitalismo, os utópicos, ora propondo a estatização dos meios de produção, não da propriedade privada em geral, mas dos meios de produção. A questão central para todas essas perspectivas estava relacionada com o lugar do trabalhador numa economia capitalista. E a única reforma possível, com ou sem revolução, seria assegurar trabalho remunerado aos não proprietários. Em termos contemporâneos, surge aí a política do pleno emprego. A revolução, como fenômeno do capitalismo maduro, perdeu força com a evolução do próprio capitalismo. Surgiu, sim, num país atrasado industrialmente, a Rússia, e tardiamente na China, no Sudeste Asiático e em Cuba, violando as predições do próprio Marx. A tentativa revolucionária na Alemanha industrial, enfim,
em fins da Primeira Grande Guerra, fracassou num banho de sangue. É o momento do sacrifício e do assassinato de Rosa Luxemburgo. Aparentemente, o determinante da Revolução eram as condições objetivas do povo, não uma maturidade ideológica que, em teoria, deveria ser produzida pelo desenvolvimento industrial. Não foi isso que ocorreu. Olhando o que acontecia na Europa e projetando para o resto do mundo, foram Kautsky e Bernstein os grandes teóricos, originalmente marxistas, no início do século XX, que identificaram o fundo da questão. Vendo a emergência das classes médias cada vez mais afluentes, concluíam que era em vão acreditar em uma vanguarda operária restrita, que seria capaz de convencer as massas a uma aventura revolucionária nos países industrializados e avançados, desafiando inclusive as Forças Armadas, tendo em vista suas perspectivas concretas de melhorar a vida no capitalismo. Foram acusados, à época, de revisionistas. Os revisionistas estavam absolutamente certos na sua análise. Não porque a revolução fosse impossível, não porque a revolução não fosse necessária, mas porque era desnecessária nos países avançados aos olhos das dominantes classes médias no plano político. O momento de inflexão foi o New Deal norte-americano e o novo plano alemão nos anos 30, enfrentando o maior desastre do capitalismo em toda a história. Ali não estava naufragando apenas a classe trabalhadora, mas as classes médias em geral, todas sucumbindo na degradação de suas condições de vida. Na Grande Depressão, o governo Hoover deixou quebrar tudo, sobretudo os empregos. Coube a Roosevelt, a partir de 1933, salvar a nação com o que seria o mais ambicioso programa de geração de emprego da história. A Europa Ocidental uniformizou suas políticas sociais no pós-guerra. Havia dois motivos para as elites políticas locais empreendessem a revolução social pacífica que colocou a região na vanguarda socioeconômica da humanidade. Ambos os dois motivos da Europa alimentados pelo medo. Primeiro, o medo de uma revolução socialista madura, tendo em vista o sentimento de revolta do povo pelas consequências de uma guerra que não provocou. Segundo, o medo do suporte soviético aos partidos comunistas da região, notadamente da França e da Itália. Quase 40% do eleitorado à época, e de uma eventual invasão vermelha. Sabemos como isso foi resolvido. Em geral, a favor do povo, dos trabalhadores e das classes médias, por meio de abrangentes pactos sociais. O socialismo democrático, ou social-democracia, abriu espaço para uma crescente participação dos trabalhadores e das classes médias nas decisões da política econômica e social, mediante o estado do bem-estar social. Daí resultou uma crescente acumulação de direitos obtidos pela via parlamentar, reconhecidos legalmente, cumprindo com grande eficácia, no plano político, o que Bismarck realizou pela Prússia: arrefecer o ânimo revolucionário das massas mediante concessões sociais que melhorassem suas condições de vida. É nessa marcha histórica que o governo Paulo Guedes, na economia não há governo Bolsonaro, há o governo Paulo Guedes, é o governo da escola de Chicago radical. Um governo não eleito, que pensa ter plenos poderes para fazer qualquer improvisação econômica no país, pretende reverter. Veremos qual será a sua proposta concreta, já que parece ter perdido, nos 100 primeiros dias anunciados, a prioridade da reforma previdenciária. Em qualquer hipótese, acredito que no momento que for apresentado ao Congresso, haverá mobilização social forte, dada a extensão e ao número de brasileiros que serão atingidos. Para tentar organizar os setores sociais mais ameaçados contra as investidas do atual governo, pretendemos lançar
o Movimento Nacional pela Soberania e Pleno Emprego, entendendo soberania não como algo abstrato, mas, sobretudo, como instrumento efetivo de política econômica, capaz de articular as políticas sociais, notadamente o pleno emprego. Nosso propósito, em âmbito suprapartidário e supraideológico, é engajar beneficiários do pleno emprego, dos trabalhadores aos favelados, nas articulações, a fim de que ajudem a formular a linguagem da mobilização em torno de propostas concretas no campo dos direitos sociais. Por que essa ampla explanação? Para me dirigir agora, fundamentalmente, aos senhores economistas. Permitam-me uma cobrança. Vocês, ou pelo menos os mais politizados de vocês, nos devem uma posição comum sobre a ameaça sem precedentes que a equipe econômica que assumiu o governo representa para a sociedade brasileira e o nosso futuro. Não falo apenas de neoliberalismo, falo de ameaças das propostas de um neoliberalismo radical, só vistas sob a ditadura sanguinária de Pinochet, da qual o senhor Paulo Guedes é um discípulo e um admirador, sobretudo na questão da previdência, na forma em que quer privatizá-la. Por isso, incito aos economistas, sobretudo aos que se dedicam à economia política, a lançarem, na forma de um consenso de Brasília, uma proposta política e econômica socialmente justa e progressista para confrontar o neoliberalismo. O neoliberalismo radical anunciado abertamente. É necessário que ela sinalize uma nova economia política e uma nova política econômica para o Brasil. Alternativa ao modelo concentrador de renda, desempregador e socialmente degradante que estamos vivendo. E deve ser o anúncio de uma nova utopia, capaz de mobilizar massas, colocando como focos a construção de uma economia de bem-estar social conduzida pela ideia nacional do desenvolvimentismo. Com isso, devemos levar ao povo a mensagem de que, no uso de sua soberania cidadã, ele pode ser o agente transformador que garanta aos desafortunados e não aos proprietários o direito a uma sociedade de bem-estar social. Invença a pilhagem dos neoliberais. Estes estão destruindo não apenas a realidade social nos países industrializados avançados, como empreendem retrocessos também entre nós, em outros países em desenvolvimento, com medidas concretas de destruição e restrição de direitos e de impedimento da construção de novos direitos. Nossa obrigação no plano político é levantar o povo para bloquear essa selvageria social. Mas nada disso pode ser feito sem um alicerce claro de um plano de desenvolvimento a nível econômico. Como diria aquele, ou como disse aquele famoso assessor do Bill Clinton, é a economia, estúpidos. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Fabiola Rezende, do CONFEA, e do senhor Edson Alves, também do CONFEA. Passamos a palavra ao senhor deputado federal Glauber Braga. Prometo ser rápido, não tão rápido que pareça medo, mas não tão devagar que pareça também provocação com a plateia, com as senhoras e com os senhores. Mas vou falar de pé, para ter a possibilidade de ser visto, vou falar no microfone para tentar ser ouvido, e vou ter a oportunidade aqui também de falar, resumidamente, depois de uma aula de consistência dada pelo senador Requião, de quem eu sou um grande admirador, vou falar pouco para tentar ser aplaudido no final. Mas eu queria dizer que esse encontro aqui me causa espanto.
E já me causou espanto quando eu entrei ali por aquela porta e que eu vi que a decoração da mesa tinha um conjunto de placas relembrando a vida, Mônica, e a história de Marielle Franco. Me causa espanto saber, inclusive, que no último encontro que os senhores e as senhoras realizaram aqui, quem teve a oportunidade de fazer uma saudação, uma fala, uma palestra, foi a própria Marielle. E que hoje, infelizmente, ela não pode estar com a gente aqui nesse espaço, fazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país e sobre aquilo que a gente deve fazer para enfrentar os obstáculos que se apresentam. Me causa espanto porque na formação de um conselho, Léo, como conselho de economia, eu acredito que na sua formação haja uma articulação onde tenham pensamentos econômicos diferentes para a formação do próprio conselho. Eu imagino que se a gente for aqui perguntar, vai ter alguns presentes com um pensamento mais liberalizante, outros com um pensamento mais estatizante, alguns que possam se identificar como de esquerda, outros provavelmente de direita. E me causa espanto ter a oportunidade de estar num encontro como esse aqui com os senhores, porque aqui eu tenho a possibilidade de ver que existe diversidade e coragem para combater o que é o pensamento único. E quando eu falo em pensamento único, é com respeito aos companheiros e companheiras que estão aqui presentes e que possam ser liberais, que logicamente não é a minha formação. Eu sou de um partido socialista. Mas me causa espanto essa coragem, porque o enfrentamento ao pensamento único se faz quando a gente liga os principais veículos de comunicação do Brasil e se dá como fato consumado que você tenha que realizar uma reforma da Previdência nos moldes de uma capitalização que possa, inclusive, copiar outros modelos internacionais e que sempre vai aparecer um especialista, é esse normalmente o nome que lá se coloca, o especialista economista, só que esse especialista é sempre respaldando uma política que na nossa concepção é de desmonte da Previdência Pública. Aqui não. Aqui você tem uma diversidade de pensamento, mas que consegue construir algo que seja crítico. Me causa espanto um encontro como esse, porque normalmente, quando você vai ligar também o noticiário nos principais veículos de comunicação, vai estar lá dizendo que o congelamento de investimentos em saúde e em educação, no conjunto de áreas governamentais, é uma necessidade econômica racional. E sempre vai aparecer um especialista para corroborar essa mesma posição. Me causa espanto um encontro como esse, onde a gente tem esse tipo de reflexão crítica que os senhores e as senhoras estão conseguindo abordar, porque toda vez que eu vejo uma ameaça de guerra no nosso continente, como a que tem sido feita em relação à Venezuela, por exemplo, se discuta muito pouco que nós somos o 14º, e por alguns estudos 15ª, reserva de petróleo do mundo, e que é como não existisse a discussão de que você está tratando de um espaço geográfico, que é a primeira reserva de petróleo do mundo, na Amazônia brasileira, com a maior
diversidade mundial. É como se esse tema não existisse e tivesse apartado de toda essa discussão. Ninguém tem que concordar com o que está acontecendo no Brasil, na Venezuela ou em qualquer outro país. Mas tentar estabelecer um pensamento crítico sobre esses fatos é fundamental. Me causa espanto um encontro como esse, porque eu abro os principais veículos de comunicação e eu vou ver lá que no Brasil mais de 50 milhões de pessoas estão recebendo menos do que um salário mínimo, e todas as soluções que vão aparecer no noticiário é de que a solução para isso é simplesmente controlar